Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Radcrev, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pubs, sobre aquele local que a gente vai... A gente não tanto, eu não sou muito de pub, mas as pessoas vão para beber alguma coisa, para comer alguma coisa e para ter um happy hour ali legal. Tá? Vamos falar especificamente sobre o nome dos pubs. Não sei se você já viu, se você já notou, que eles têm nomes muito curiosos e alguns se repetem bastante. E a gente vai falar um pouco sobre eles hoje, tá bom? Já senta confortável, pega teu material de estudo, relaxa a tua mente, abre a tua cabeça e bora pro vídeo. Só pra gente poder já começar a ilustrar isso, alguns pubs se chamam The Red Lion, o Leão Vermelho. Só que ele não tem nada a ver com leão. E outros têm o nome The Bucket of Blood. Seria um balde de sangue, que também não tem nada a ver com balde, nem tampouco com... Na verdade, balde tem, mas não tem nada a ver com o sangue. Então você tem nomes muito comuns, muito, vamos dizer assim, entre aspas, normais, e você tem uns nomes muito grotescos, como o caso desse. Vamos falar do Red Lion. The Red Lion é o nome mais comum em pub. Tem mais de 600 pubs no Reino Unido com o nome de Red Lion. E ele foi, na verdade, um dos símbolos do Reino Unido é o leão. É o leão. Ou, na verdade, o símbolo da Inglaterra, do país Inglaterra. É o leão. E o rei James VI, ele ordenou que os pubs se chamassem de Red Lion. Isso foi em 1603. Isso para simbolizar o patriotismo, né? Aquela coisa do amor à Inglaterra. Eu já falei do James VI aqui algumas vezes, em outras histórias que não tem nada a ver com pub. Um outro pub, que inclusive na cidade que eu vou, quando eu viajo para o Reino Unido, tem um pub com esse nome, é o The Crown. Que além de nome de série, por sinal uma série muito legal, se você não assistiu, assista. Além do nome de série, ele é nome de pubs. E é um pub, na verdade, que ele tem muito a ver com contextos históricos na Inglaterra. Por quê? Uma certa época, a gente já falou sobre isso aqui no canal, a Inglaterra, o Reino Unido, ele deixou de ser monarquia. Ele virou uma república. E esses pubs, eles eram um símbolo da lealdade à monarquia pós-reforma protestante, após esse período turbulento, após Henry VIII, após todas as coisas que aconteceram na época lá no século XVI. Então, esses, The Crown and the Anchor, que seria a coroa e a âncora, eles são pubs muito representativos da lealdade à monarquia pós-reforma protestante e também para agradar e para defender e para honrar a Marinha Britânica. E nessa época, entre os séculos XV, XVI, XVII, a Marinha Britânica se tornou muito forte, inclusive batendo a Armada Espanhola, que era a maior frota naval da época. Então, se criou pubs para homenagear essa armada, tanto a Marinha Britânica, quanto defender, né, como ser pró-monarquia, leal à monarquia. E um último aqui, esse eu nunca conheci, mas, bom, não conheci ainda, mas ele tem uma referência não só a cisne, mas uma tradição real que os cisnes vão no contrafluxo, ou seja, subindo o rio Tâmisa, que eles chamam de swan upping, né? Que além de ser uma referência a isso, os nomes dos animais eram, vamos dizer assim, fáceis para se identificar para aquelas pessoas que não tinham muito estudo. E, vamos combinar, a gente está falando aí de locais muito antigos, a gente falou do século XVII, século XVI, então educação não era algo extremamente difundido, ele era algo burguês, ele era algo de alta sociedade, de castas da galera de nível social médio ou alto, que é quem poderia pagar por isso. Quem tinha acesso a isso, e era muito caro. Não que hoje em dia seja barato, mas muito mais acessível, né? Então, nomes de animais eram mais acessíveis para as pessoas com menos estudo. E uma dica cultural, porque a gente vê, não que esses nomes que eu vou mostrar para você agora, eles
sejam exatamente assim hoje, mas eles já foram dessa forma e alguns nomes permaneceram desse jeito, que é o inn, I-N-N, inn, que ele era para viajantes, ou seja, a pessoa parava ali, tinha um quarto disponível, caso não tivesse lotado, mas tinha um quarto e comida. Então esse era o inn, tá? Tem até nome de hotel no Reino Unido, tem uma rede de hotéis, eu não posso falar na marca, não estão me patrocinando, então que ele é um nomezinho, inn, no final, que tem essa pegada de uma pousada. Já o tavern, que a gente conhece como taverna, né? Tavern era um local onde servia vinho. O inn não servia vinho, não tinha autorização para vender bebida alcoólica. Já o tavern tinha. Então era um local para pessoas já maiores de idade, né? Pelo menos era para ser, né? Pessoas mais adultas, e servia o vinho. Em compensação, a ale house, ele só vendia cerveja medieval, que era uma cerveja sem lúpulo, que é o ale. Tá? É uma cerveja feita de uma outra forma. Não sou especialista em cerveja, então sei pouquíssimo sobre isso. Tá? Pra gente encerrar, tem 3 nomes de pubs que são meio bizarros, assim. O primeiro a gente falou lá no comecinho, é o The Bucket of Blood, que ele fica em Cornwall. Cornwall, caso você não saiba, é no sul da Inglaterra, sudoeste, que é aquela parte que ela parece um chifre, assim, na ilha. A ilha Cornwall. Que a tradução literal é o balde de sangue. Porém, o nome vem de um poço de água vermelha, que era um poço de argila. A argila, tradicionalmente, ela é vermelha, ou ela é muito marrom. Nesse caso, ela é vermelha. Então, não tem nada a ver com, por exemplo, criminalidade. Pessoas sendo, perdendo a vida e tal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquela água da argila, que é uma água mais avermelhada. Só isso. Um outro que é muito, muito interessante, que fica em Lake District. Lake District é um pouquinho mais centro da Inglaterra, que é o The Drunken Duck. The Drunken Duck, tradução literal, o pato bêbado. E é uma lenda, é uma história que se conta de um pato que ele ficou bêbado bebendo cerveja que vazava de um barril. As cervejas eram armazenadas em barris de madeira, e um deles estava furado, e a cerveja ficou vazando e o pato foi lá e bebeu. Essa é a lenda. Não tem vídeo, não tem, é só essa história da boca do povo, tá? E o último, ele tem a ver com um termo chamado nursery rhyme, que a gente entende aqui no Brasil como canção de niná, que é o nome do pub é The Cat and the Fiddle. Não, The Cat and Fiddle, na verdade, Cat and Fiddle. Ele vem dessa nursery rhyme, Hey Diddle Diddle. Eu, particularmente, não conheço, mas quem conhecer, coloca aqui a nursery rhyme aqui no comentário, que eu quero conhecer. Tá? Então, ela não tem nada a ver com gatos, no caso, The Cat, ou violinos, o fiddle. Fiddle é um outro nome dado para violino. Então, não tem nada a ver. Ela é muito mais conectada a essa história para dormir. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Foi um pouquinho de cultura, um vídeo um pouquinho diferente. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Nos comentários, se tiver mais alguma ideia, pode colocar aqui, que eu leio tudo. Não necessariamente eu consigo responder todo mundo, mas eu leio tudo. E, às vezes, a tua ideia vira vídeo aqui no canal. Tá bom? Eu sou o Roger Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado por você ouvir. E eu vejo você em qualquer outro vídeo. Valeu? Abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.